Fala pessoal, e aí, todos bem? E aí, tema da semana, né? Senador Sérgio Moro, ex-juiz, famoso, conhecido pelos casos da Lava Jato, foi acusado de calúnia pelo ministro Gilmar Mendes e há provas no tocante, né, a ele falar sobre a questão de venda, talvez, de hábeas do ministro numa festa junina, parece, né? Parece que era uma festa junina. E aí, vou trazer três perguntas para vocês. O senador Sérgio Moro pode ser preso? O senador Sérgio Moro pode perder o mandato? O senador Sérgio Moro pode ser julgado pelo STF pelo suposto crime? E aí, você sabe responder essas três questões? Essas três questões são elementos essenciais para a gente poder entender o direito constitucional e entender um tema que nós vamos trabalhar agora, que é a ideia das imunidades dos parlamentares e a questão envolvendo a prerrogativa de foro. Temas que são comuns, temas que são, vamos dizer assim, né? Temas que vira e mexe, eles estão nas nossas provas de concurso, são temas que com muita frequência a gente vai encontrar em nossas provas de concursos, certo? Em certames aí, a questão envolvendo, certo? O caso do senador Sérgio Moro e todas essas repercussões. Vamos lá? Vamos conversar sobre esses temas, vamos discutir essas temáticas a respeito de perda de mandato, a respeito da questão envolvendo preso, né? E a questão envolvendo competência do STF. Vamos lá. Primeira coisa, então. Vem cá. Houve a denúncia, né? Houve primeiro a notícia e a representação feita pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, na sexta-feira passada, né? E já na segunda já houve a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então foi algo bem rápido, até de se estranhar realmente, né? A rapidez com a PGR realizou esse ato. Aí nós chegamos à primeira discussão. Vem cá, denunciado o Moro. Agora o Supremo tem que analisar se recebe ou não a denúncia, e a discussão é, Moro pode ser preso? O que vocês acham? Constitucionalmente, a previsão para prisão de deputados e senadores, ela só é possível se nós estivermos falando de flagrante de crime inafiançável, certo? Onde a prisão é determinada, se prende o parlamentar e aí se manda em 24 horas os autos da prisão em flagrante para a casa do parlamentar, ou seja, a casa legislativa, no caso, o Senado, para o Senado resolver por maioria absoluta de seus membros se homologa o flagrante, ou seja, aceita o flagrante e mantém o senador preso ou não. Então vamos lá. Primeira coisa, crime de calúnia, que estava ali previsto, né, que foi objeto da denúncia, é crime inafiançável? Não, né? Nem calúnia, nem injúria, nem difamação. Só se nós estivéssemos falando da injúria racial, porque a injúria racial agora está lá na Lei 7.716, a lei do racismo. E aí se configuraria, opa, trancou aqui, né? Se configuraria num crime de racismo, e os crimes de racismo, segundo o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, são inafiançáveis, tá? Não é o caso. Nós estamos falando de injúria pelo Código Penal, nós estamos falando de injúria pelo Código Penal, e essa injúria prevista, né, calúnia, desculpa, nós estamos falando de calúnia pelo Código Penal, e aqui nós não estamos falando de crime inafiançável. Portanto, a prisão do senador Sérgio Moro, segundo o artigo 53, parágrafo 2º, não seria possível, tendo em vista exatamente não se tratar, primeiro, de um crime inafiançável, também não se tratar de flagrante, porque a fala já tinha ocorrido há muito tempo, e houve, né, apenas a reprodução de vídeos agora, certo? Que nem foram reproduzidos pelo denunciado, né, pela pessoa que está sendo indiciada, nem foram produzidos pelo senador. E alguém filmou aquele vídeo e publicou, então tem várias discussões penais a respeito disso, que não é o nosso campo. O nosso campo aqui é discutirmos as questões constitucionais. Então, primeira discussão, Moro pode ser preso?
Entendo que não, mesmo que o STF aceite a denúncia, o que a gente não sabe, porque há discussões grandes quanto à polêmica dessa denúncia, mas mesmo com a denúncia recebida, Moro não pode ser preso porque o 53 parágrafo 2º da Constituição Federal só permite a prisão de parlamentar, ou seja, deputado federal, deputado e senador, deputado federal e senador, no caso de flagrante delito de crime inafiançável. E calúnia no Código Penal não é crime inafiançável. Certo? Primeira coisa resolvida aqui. Vamos para a nossa segunda discussão. Moro, se for condenado, pode perder o mandato? Se ele for condenado por crime que cometeu, ele pode perder o mandato? Olha só. O artigo 55 da Constituição Federal vai dizer que perde o mandato de deputado ou senador. Artigo 55 da Constituição Federal vai dizer, perde o mandato de deputado ou senador. Aí lá no inciso 6 do artigo 55 vai dizer assim, ó, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Contudo, no 55 inciso 6, há essa regra. Então, perde o mandato o senador ou o deputado que sofrer uma condenação criminal numa sentença transitada e julgada. Contudo, o 55 parágrafo 2º diz que nos casos do 55 inciso 6, que é o caso de condenação criminal por sentença transitada e julgado, a perda do mandato, 55 parágrafo 2º vai dizer isso, a Constituição Federal, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, pela maioria absoluta, mediante a provocação da mesa diretora ou de um partido político representado no Congresso Nacional, com direito assegurado à ampla defesa do parlamentar. Então vejam só, o fato de alguém, de um deputado ou de um senador, ter sido condenado criminalmente numa sentença judicial transitada e julgado, não determina a perda do mandato de forma automática. A condenação tem que sair do judiciário, é enviada para a Câmara ou para o Senado, no caso aqui do Moro para o Senado, lá no Senado ou a mesa diretora bota para votar, ou um partido político bota para votar. E aí vai se assegurar ao senador a ampla defesa para ele, mesmo condenado, tentar garantir o seu mandato. É uma condenação a um crime de menor potencial ofensivo e não há privação de liberdade, então eu posso realizar minhas atividades, entre outras circunstâncias. Tá, professor. É polêmico isso, né, professor? É. O Supremo já trocou de posições várias vezes. Várias vezes. Dá para ter uma lista de posicionamentos que o Supremo trocou, o seu entendimento. Ele já disse que, por exemplo, lá na ação do mensalão, né, na AP 470, ação penal 470, o Supremo disse que a sentença que eles determinaram, a punição que eles determinaram aos parlamentares do mensalão, já tinha efeitos. Era só uma comunicação para a Câmara ou para o Senado. Mas o Supremo foi mudando esse entendimento. Ele tinha saído desse entendimento de novo para voltar para o entendimento que era a casa que decidia, e depois ele tinha retornado a esse entendimento. Então, há grandes discussões a respeito disso, não há nada fechado. Para a gente, por exemplo, se o concurso seu, se a prova sua for uma prova de discussões mais diretas, como objetivas, a ideia é a gente se filiar hoje, até porque o posicionamento do Supremo hoje, vamos dizer assim, já temos alguns precedentes, está ligado ao 55 parágrafo 2º e está ligado à ideia de que a casa decide ao final sobre a perda do mandato ou não. Então, eu utilizaria nesse primeiro momento o 55 parágrafo 2º de forma expressa, ou seja, a perda do mandato ela não é decidida pelo judiciário, a perda do mandato ela é decidida pelo Senado, no caso do Moro. Se ele vier a ser condenado, vai chegar a condenação transitada e julgado lá no Senado, e o Senado vai, por maioria absoluta, decidir entre os seus pares, entre os seus senadores, sobre a perda ou não do mandato, dado ampla defesa para o senador Sérgio Moro. E isso só se houver a condenação. Estamos falando de, havendo uma condenação criminal, a denúncia nem foi recebida ainda, né? Havendo uma condenação criminal,
Aí nós teríamos o Senado que decidisse a perda do mandato ou não. Certo? Beleza? E a terceira circunstância, ok? O STF é competente para julgar o caso? Bom, senadores, né, senadores, deputados, têm o que a gente chama de prerrogativa, certo? De função. E que é isso? Nós temos o que a gente vai chamar de... Nós vamos chamar de prerrogativa de função, foro privilegiado, muitas vezes é chamado nessa circunstância. E aí nós temos algumas regras a respeito exatamente disso. E aí a gente tem que lembrar, bom, quanto à prerrogativa de função, nós tivemos um posicionamento do Supremo ligado ao seguinte, olha, nem todo caso deve ser um caso, né, de prerrogativa de função. Ou seja, não é em todas as situações que um parlamentar vai responder sempre no Supremo. Quando que o Supremo se posicionou a esse respeito? Quando que o Supremo trouxe um posicionamento a esse respeito? Quando que o Supremo, né, estabeleceu isso? Bom, nós temos esse estabelecimento na Ação Penal 937, onde o Supremo estabeleceu, então, algumas circunstâncias, alguns elementos que são importantes aqui e a gente vai discutir. Bom, o que o Supremo definiu? O Supremo definiu o seguinte, olha, o foro de prerrogativa de função, ele aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados com a função desempenhada. Durante o exercício do cargo e relacionados com a função desempenhada. Vamos lá. Quando que foi o crime cometido pelo Moro? Ele já era senador? Essa é a primeira pergunta que a gente tem. Então a gente tem que saber a data do crime cometido, ou seja, quando foi gravado aquele vídeo, quando foi a festa daquele vídeo. E na denúncia não tinha isso, então isso já dificultava para saber se o STF era competente ou não. Segunda coisa, a fala dele foi feita junto com pessoas que ele conhecia, num lugar informal, num lugar que ele estava com a esposa, parecia numa festa junina. Será que aquilo ele estava no exercício da função de senador? Aquela fala foi um discurso de senador? Foi uma fala de representante da Federação do Estado do Ente Federado do Paraná? Será que estava relacionado com as suas funções desempenhadas? Não sei, não. Tenho dúvidas quanto a isso. Eu não tenho um posicionamento fechado. Mas, para que Moro responda junto ao Supremo Tribunal Federal pelo suposto crime, tem que ter esses dois elementos. Quais? Primeiro, ele tem que ter cometido o crime no exercício da sua função. E além de ter cometido o crime no exercício da sua função, o crime tem que ter relação com as funções desempenhadas de senador. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que um senador agrida a esposa. Hoje, o senador já estamos, o cara tomou posse, e um senador, certo? Um senador, qualquer um, agrida a sua esposa. Faça uma agressão à sua esposa. Ou seja, vai responder Lei Maria da Penha, tal, tudo isso. Né? Dando a questão de violência doméstica, familiar, tudo isso ele vai responder. E o senador, atenção, responde na primeira instância. Por que ele não responde no Supremo? Porque ele é senador, ele está no exercício do cargo. Mas não tem a ver, não tem nenhuma relação com as funções desse senador agredir a esposa. Então, o crime cometido, certo, foi durante o exercício do cargo, mas não tem nenhuma relação com as funções desempenhadas. A discussão, no caso do Moro, é identificar esses dois elementos. Quais elementos? Primeiro, o crime foi cometido durante o exercício da função, ou seja, o crime foi cometido quando ele já era senador. Primeira coisa que a gente precisa se certificar. Não se sabe. Ok? E o segundo elemento. Olha, a fala do senador Sérgio Moro tem relação com as funções que ele desempenha como senador? E esse é o ponto, esse é o elemento. A gente não tem um posicionamento fechado quanto a isso, porque é necessário conhecer mais desses fatos, conhecer mais. A gente está comentando aqui as notícias que bombaram, pipocaram por tudo que é lugar, e o fato é esse é o ponto.
Mas esses 3 elementos são elementos jurídicos que, a partir do caso, a gente pode trazer para circunstâncias que podem despencar nas nossas provas de concurso e exame da OAB. Por quê? Porque são temas importantes. Quais temas? A imunidade formal dos parlamentares, né? A questão envolvendo a prisão de parlamentar e a questão envolvendo a prerrogativa de foro dos parlamentares. Então, esses pontos são pontos essenciais e que com muita frequência são cobrados nos concursos, certo? E isso é que a gente discutiu hoje. Vem cá, o Moro pode ser preso? Já vimos que não. Vem cá, o Moro perde o mandato se for condenado? Em regra, precisa o Senado decidir por maioria absoluta depois que ele for condenado e transitado e julgado a decisão. O Senado precisa decidir sobre a perda ou não do mandato. E o Supremo é competente para julgar o caso? Aí está aberto. Por quê? Porque a gente não sabe, primeiro, quando foi o crime cometido. É necessário saber a data, exatamente quando foi feita a fala, certo? E quando começou essa divulgação dessa fala. E segundo, certo? É preciso que, no caso, o Supremo, ao analisar a denúncia, ao receber, né, ao analisar a admissibilidade da denúncia, o Supremo analisa. Isso tem relação com a função de deputado, de senador ou não tem? Porque esse é o posicionamento do Supremo já, né, consignado na ação penal 937, onde o Supremo sedimentou esse entendimento sobre a prerrogativa de foro, a prerrogativa de função, reduzindo assim os casos de prerrogativa de foro e de prerrogativa de função, que são importantes, né? Não dá para o Supremo julgar tudo que é coisa envolvendo deputados e senadores, certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assina o canal, curte aqui, compartilha, para as pessoas pegarem esse caso do Moro e não ficarem discutindo as questões políticas, mas discutirem algo que é super importante para nós e para nossa aprovação nas provas, nos concursos que nós vamos fazer. Ou seja, temas constitucionais atuais, certo? Porque a partir desses temas constitucionais atuais, isso o examinador da tua prova olha, enxerga isso e depois ele coloca lá como questão e você precisa resolver, certo? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até um próximo encontro, onde a gente vai seguir discutindo, seguir falando sobre temas atuais aqui no Explica Aí, professor Matheus Silveira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.